Boa noite a todos, boa noite, meninas, meninos, boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. E vamos continuar a nossa tarefa. Isso é muito bom, estudar, aprender, nos faz muito feliz. Qual a pergunta, Saulo? Boa noite, Araci. Eu, eu tô com uma dúvida sobre mediunidade. Eu tenho começado a frequentar os trabalhos, como, não na mesa, mas assim, é como se fosse parte da mesa. Acho que é corrente, não lembro o nome. Eu tenho tido várias experiências, né, e uma delas que foi recentemente foi a questão do passe mediúnico. Eu sei que não se faz mais passe mediúnico ultimamente, só faz tudo em conjunto, mas eles falaram para mim tentar. Aí eles falaram assim, pensa em uma sintonize com amor, né? Aí eu pensei, como seria isso? Aí eu comecei a mentalizar a Sakura, a cerejeira, que representa o amor. Eu pensei na árvore, nessa árvore, aí falou assim, pensa em Deus agora. Aí eu tentei pensar no casal criador, aí depois disso ele falou para fazer o procedimento lá, eu senti minhas mãos pesarem, assim, e fiz. Mas eu fiquei com muita dúvida, porque depois disso eu comecei a ficar um pouco. É, não é desgastado, é com. Saulo, Cansativo, Saulo, desculpa. o que está faltando para você é estudo. A aula de hoje vai te dar essa colocação que você está me fazendo. Bom, mas eu vou te responder o seguinte: o amor, só existe esse amor soberano de Deus. Então, sempre que o médium for trabalhar, ele necessariamente tem que buscar a partícula divina. Sem essa partícula divina, que faz com que nós possamos crescermos, aprimorarmos a alma e o perispírito, necessariamente você tem que ir até Deus. Quando você foi na árvore da cerejeira, você buscou ali os espíritos elementares que trabalham, que trazem a vitalidade, que traz a vida, a produtividade. São espíritos trabalhadores da natureza. Não é um equívoco, mas você tem que saber por que você evoca os espíritos da natureza para trabalhar. É diferente do amor de Deus, totalmente diferente, certo? Mas é um aprendizado. Continue no seu grupo, é um aprendizado, cada dirigente é um dirigente, e você continue firme e forte. Dúvida você vai ter, porque para não ter dúvida, você tem que ter bastante estudo. Enquanto você não tiver todo esse estudo, você vai ter dificuldade. Certo, Saulo? Certo, muito obrigado. Elaine, Elaine, Boa noite, qual a sua Araci. pergunta? Assim que acontece o desencarne, quem vem nos auxiliar? Depende muito da nossa condição vibratória, a, o modo com que morremos, a maneira com que estamos. Se nós somos uma pessoa religiosa, que trabalhamos com as energias superiores, que vibramos com o anjo guardião, com a nossa equipe de trabalho, esses espíritos benfeitores estarão conosco. Nosso pai, nossa mãe, nossa avó, se forem espíritos esclarecidos. Se nós formos uma alma perversa,
má, uma alma ruim, negativa, pesada, densa, amargurada e de várias imperfeições. Esse estado perispiritual é denso, nosso perispírito é denso, e nós ficaremos nessa situação até que começamos a orar, ou alguém interceda por nós, que são chamadas as regiões umbralinas. Então, aqui na Terra, nós desenvolvemos as virtudes. O Evangelho do Cristo, a beleza, a moral, a ética, e aos poucos nós vamos mudando e desenvolvendo. É uma questão de merecimento. Então, todo espírita deve orar muito, deve ter o conhecimento de que a morte é um estado igual a dormir. Dormir e morrer é a mesma sensação. Nós dormimos no momento da morte. Nós entramos num estado em que desliga. A morte em si, ela não tem uma dor. A morte não tem a dor. A dor está na alma, está nas lembranças do espírito, no seu sofrimento. Ou bem-estar, ou mal-estar espiritual. Isso são condições e que a alma carrega consigo. Por essa razão, o médium deve, espíritas, trabalhar por si. Trabalhar muito por ele. O espírita tem que cuidar de si mesmo. Tem que retirar suas mazelas, seus erros, suas imposturas, suas falsidades, enfim, as imperfeições. Para que no momento da morte ele esteja melhor. Porque é muito difícil nós que trabalhamos com recolhimento das almas, dos espíritos, com a nossa prece, nós sabemos da dificuldade que tem de higienizar, restaurar e refazer um espírito. Então, nós diríamos para os médiuns, para os espíritas, cuidem de vocês muito, mais do que vocês possam imaginar, para que tenhamos uma morte salutar, uma morte sadia, uma morte tranquila. É isso daí, Elaine. É o estado da alma. Então, só fica perdido se for uma pessoa mal aqui na Terra. Sim. Tá? Sim. E, Ou o Araci, estado psicológico dela, de depressão, de angústia, ela pode ficar presa no seu trauma, ficar presa em outra situação em que o perispírito se prende, a alma se prende. Ela se deixa, a droga segura, o suicídio segura, um estado extremamente depressivo segura, uma morte em que o espírito não está preparado para acordar, então ele fica. Caso, às vezes, de religiões que falam que você vai ficar dormindo, então ele fica dormindo. Então, não tem, assim, uma característica de igual. A morte é particular de cada uma. Cada um tem a sua morte particular. Não temos igualdade. Sabemos que vão morrer, mas cada um caminha pela sua trajetória. Certo? E, Araci, qual que é a diferença de socorrer um ovoide para um espírito? O ovoide, ele desgastou toda a vitalidade dele. Então, o espírito é adulto, mas ele tem vingança e ele tem ódio. E como ele está preso nas regiões umbralinas, ele não se vitaliza mais. Ele para de receber as energias vitais, porque ele não ora. Então, ele fica se remoendo no seu ódio, na sua raiva, e com isso ele vai se reduzindo, como se ele fosse secando, até que ele se torne novamente um embrião. O ovoide é um embrião. Então, como ele perde vitalidade, ele vem reduzindo ao máximo que ele pode, porque ele não se vitaliza, porque ele não ora, porque ele está... E ele vai desgastando aquela energia, vai desgastando, até não ter mais o que desgastar, porque ele chegou na redução mínima. Então, qual é o nosso processo? É o mesmo processo. Então, nós vamos pegar o ovoide, vamos colocá-lo na regeneração, na consolação, que é o mesmo processo,
para retirar o ódio dele, a raiva, porque é como se ele se cristalizasse com o seu ódio. Então, ele vai criando uma casca pelo ódio, porque vai cristalizando os sentimentos de desamor, de desafeto, vão cristalizando. Então, nós precisamos colocá-lo nas câmaras de restauração, na redenção, na consolação, para a desintegração dessa energia densa, pesada, que ele mesmo criou para ele. E na medida em que nós retiramos essa energia que está em volta dele, nós o colocamos para vitalizá-los, com a nossa prece, porque nós pedimos a vitalização, a energia do Criador, a energia de Jesus, dos bons espíritos, do anjo de guarda. Então, ele começa a assimilar novamente aquela energia, assimilando novamente, como se retornasse à vida e começasse a crescer novamente. De ordem geral, quando chegamos a uma determinada situação que tiramos aquela crosta do espírito, aquela energia densa, quebramos aquela situação, os espíritos são recolhidos em grandes berçários, grandes hospitais espirituais, onde eles são colocados em berçários, são berçários espirituais, e que as crianças ali ficam, os ovoides, até que eles retornam novamente a um estado de criança, em condições de dar novamente. Esse período de infância do espírito, ele recebe muita ajuda. Há mães que cuidam dele, há pessoas que cuidam dos ovoides, há médicos, há enfermeiros, é um trabalho gigantesco. E há pessoas especializadas em transmitir a energia vital para eles, porque eles perderam a energia vital. Então, eles precisam se vitalizar, não só de fluidos, mas de energias vitais. Então, existe todo um trabalho grandioso, amoroso, para reconfortar um ovoide. No caso do espírito, você também faz esse mesmo processo, encarnado, desencarnado, o processo de também desintegrar essa crosta que ele cria em volta dele, mas ele é mais consciente por estar numa condição de consciência. Então, é mais fácil você despertar a consciência, os centros de força, o perispírito, fazendo a mesma função das energias vitalizadoras, ok? Mas a alma humana, ela se toca por essa vibração amorosa de Deus, de Jesus, do anjo de guarda, enfim, pela luz que nós colocamos na regeneração, na consolação ou na redenção, certo? Certo. Aracia, porque eu já retirei um cisto dermoide. E esse socorro eu teria que fazer por toda a vida? Não, você faça um trabalho bem feito. Porque se você fizer um trabalho mal feito, que você não terminar, vai ter que começar a fazer de novo. Você vai pedir ao anjo da guarda, aos espíritos protetores, autorização para você recompô-lo. Ok? Então, esse processo de recomposição, então você vai pedindo que as energias vão sendo transmutadas, coloca na consolação ou na regeneração o espírito, nessa ordem dos ovoides, um local específico para que ele, aos poucos, vai quebrando toda essa energia negativa e receba a energia positiva que ela é colocada no processo das consolações. E pode certo? ser na mesma bacia que eu uso? Pode. Tá. Pode. É um lugarzinho especial, né? Porque ele é especial, né? Ele é pequenininho, Tá. tá? Tá. Então, tá? Para você não deixar ele misturado com as pessoas grandes, tá ok? Eu mesmo posso mentalizar esse lugarzinho especial. Especial, claro, tá bom? Tá. Como numa câmara realmente de regeneração, um berçário, até que a sua equipe de trabalho possa dizer, ele está pronto para ser elevado para um outro local. Então, sai da sua guarda e entra na guarda dos espíritos que velam e protegem os ovoides.
Tá. certo? Araci, quando eu fizer toda essa higienização, eu não preciso de imediato levá-lo para as colônias, Não, hospitais. não faça isso. Tá. Espera ele ficar bom. Espera seu anjo da guarda ou a sua equipe de trabalho te autorizar. Tá? Não adianta você se livrar dele, porque você que vai ter que restaurar. Compreende o que eu estou falando? Sim, Tá? compreendo. O serviço é seu e não deles. Então, na maioria de nós espíritas, nós queremos empurrar o trabalho para outras criaturas. E não é bem assim. O que nós temos que fazer, nós devemos fazer. E cada um faz a sua parte. Mas nós, no momento certo em que o espírito estiver pronto, ele será chamado, você vai dizer, agora você pode levá-lo. Ele vai embora. Assim, simplesmente vai acontecer assim. Então, eu não posso te predizer o tempo e nem o espaço que vai ser levado para que isso aconteça. Eu queria saber qual a diferença entre as zonas umbralinas das zonas de trevas. Existe esses dois locais ou tudo se centraliza no umbral? Olha, você já viu o óleo, né, que você põe numa garrafa, o óleo usado, ele não fica uma camada mais escura, outra, e até que fica a camada mais leve? Sim. Essas regiões nós podemos colocar assim, em milhares de opções, tá? Então, os espíritos podem estar numa densidade maior, um pouquinho mais acima, mais leve, até chegar aqui em cima totalmente rarefeita. Então, depende da colocação mais negra, há lugares, é imensurável esses lugares, não é uma coisa específica. Não tem como nós falar, todos são assim. Não existe isso, porque é grandioso demais. Então, cada espírito está no seu espaço. E para nós socorremos indiferentemente do espaço em que ele esteja, desde que sejamos permitido fazer o trabalho. Certo, Elaine? Obrigada. Fátima? Peraí. Araci, fala um pouquinho do karma para a gente, sua duração, como o processo. O karma é um aprendizado. Hum. O karma não é dor. O karma não é sofrimento. O karma é uma lei de reajuste, e principalmente para desenvolver a inteligência, a fé, a bondade e a misericórdia. Porque nós somos almas em aprendizado. E viramos humanos, e aí a gente vai botando os pés pelas mãos, vai inventando tanta coisa, vai fazendo um monte de coisa errada. Chega numa hora que a gente fala, poxa, eu vou parar com isso. Agora eu vou fazer tudo certinho. Mas o que nós fizemos de errado, nós temos que reparar. Porque nós deixamos para trás dores, sofrimento, tristeza, angústia. E aí se torna karma, uma palavra que vai definir o que você vai ter que fazer por aquilo que você deixou para trás. Mas isso não é considerado um erro. É considerado ignorância. Burrice da nossa parte, vamos colocar assim. Porque o espírito está em aprendizado. E aí, quando nós ficamos assim, um pouco mais inteligentes, nós falamos, nossa, eu fiz isso, eu quero crescer. Ótimo. Então, limpa a sujeira que você deixou na cozinha. Limpa a sujeira que você deixou na área, vai limpar o quintal, vai limpar as bananeiras que você estragou tudo, vai lá, põe tudo no lugar. Aí, aquilo que nós esparramamos, nós temos que limpar bem limpadinho e botar tudo no lugar certinho. Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então, isso é o karma. Isso. Mas o karma, nós não podemos considerá-lo como dor, mas sim como aprendizado da alma. Então, veja bem, nós somos guerreiros, adoramos na guerra. Nossa, nós éramos tão felizes quando nós estávamos lá, na guerra, né? No saladinho, que nós tínhamos com tudo lá, né? E foi uma festa. Só que fomos guerreiros fortes, dinâmicos. Aí paramos um dia e falamos, meu Deus, eu não posso fazer mais isso. Mas a nossa alma, ela é forte, ela é guerreira.
ela é destemida. E nessa hora nós somos aproveitados pelos espíritos superiores para continuar aquilo que nós somos. Fortes, guerreiros, destemidos, não tendo medo nem da noite, nem da chuva, nem do frio, nem do gelo, nada. Nós caminhamos. E essa hora, esse tipo de espírito é usado para isso. Então, não importa o erro, importa o nosso crescimento. E depois que a gente cresce, a gente vai lá e recolhe todos os espíritos, igual nós fazemos hoje. Recolhemos o erro, recolhemos a maldade, a impostura, o que roubamos, recolhemos tudo. Só que isso não deve ser visto como dor, mas como a reforma íntima, como a lei do reajuste. Então, nenhum médium deve ficar triste por aquilo que ele foi. Ótimo, fizemos bastante besteira, que bom. Detonamos, fizemos muita arte, né? Aí a gente fez errado, não cuidou da natureza, não cuidou das plantas, não cuidou dos... Mas não adianta querer que os outros cuidem do peixe. Quem tem que cuidar do peixe sou eu. Ai, eu não cuidei das plantas. Você que tem que cuidar da planta, é você que tem que cuidar da terra. É você que tem que cuidar da água. Então, a maioria dos médios, eles invertem essa situação. Aí chega o protetor e fala assim, você tem que resgatar com a água. Aí ele sai falando para Deus e o mundo que o outro é que tem que cuidar da água. Quem tem que cuidar da água é ele. É ele que fez errado. Então, esse equívoco que nós, espíritas, devemos ter para cuidar de nós, cuidar do nosso karma, cuidar das nossas responsabilidades. Então, é isso. Né? O Chico tem uma história que ele conta que, certa feita, ele estava num presídio e um espírito, um encarnado, perguntou para ele, e aí, Chico, o que eu vou fazer? Porque eu matei muita gente, eu fiz muitas coisas erradas. Aí o Chico parou e falou, olha, você terá várias opções. Ou você vai, por sucessivas e sucessivas reencarnações, cuidar desses espíritos, ou você pode ser agraciado para você cuidar de uma creche, para você cuidar de um orfanato, para você cuidar de algum lugar onde você vai ter que reajustar com esses espíritos. E eu diria para nós médios, é melhor cuidar desses espíritos enquanto eles estão mortos. Porque nós sabemos que depois que volta para cá, o espírito vem com casca e tudo. Vem com as suas lembranças. A maior bênção da doutrina dos espíritos é essa lei do amor. Fora da caridade não há salvação. A hora que nós espíritas, nós médiuns entendermos a lei da caridade e que nós socorrermos os espíritos que nós magoamos, os espíritos que nós deixamos para trás. Nós tiramos o karma antes, Fátima, antes de reencarnar, antes de chegar aqui e vir essa multidão. Porque nós, médios, temos hoje uma multidão de espíritos a socorrê-los. Mas isso é uma bênção. Né? Às vezes eu vejo o médico falando, não vai acabar nunca? Não vai acabar? Que ótimo! Que maravilha! Que bênção! Nós somos milenares. Nós somos milenares. E só agora que nós estamos começando a fazer caridade. Porque a doutrina tem 160 anos. Nós podemos ter sido religiosos e tudo mais, mas esta caridade amorosa, ensinada pelos espíritos, ela nasceu com Kardec. Ela nasceu do ensinamento de Kardec. Agora, e Kardec, o que ele fez? Ele trouxe o ensinamento do Cristo. Só que naquela época, Jesus não pôde falar tudo. Jesus foi muito oprimido, que é o cristianismo. E o espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque poucas doutrinas trabalham, embora em toda a Ásia, um pedaço muito grande, tem esse conhecimento das almas.
que as almas vivem, conversam no México, em vários lugares. Mas esse trabalho de socorro às almas, ela é dada pela doutrina dos espíritos. E muitos médiuns que nós vemos de muitas religiões, aonde tem o trabalho com os espíritos, quando compreendem que fora da caridade não há salvação, nós abrandamos a dor, o sofrimento das almas. E o mundo de regeneração, tão esperado, tão pensado que vai cair do céu, depende de todas as religiões amorosas recolherem todos os espíritos. E os espíritas trabalhar com grande intensidade no socorro ao seu karma. Se cada médium socorrer o seu karma, nós aliviaremos uma cidade. Todos nós somos médiuns, todos, sem exceção. Mas as pessoas têm uma ideia equivocada a respeito da mediunidade. Mediunidade é luz, mediunidade é alegria, mediunidade é esperança. Por que que nós nos equivocamos no passado? Porque o médium foi trabalhar para os outros. Onde que está o erro? O erro gravíssimo. E que as pessoas não entendem por que que as pessoas fogem do centro espírita. Porque se põe um médium, quer iniciante, quer a trabalhar para os outros. E dá uma sobrecarga nele do karma do outro para o karma dele. Então, só o karma dele já é o suficiente. É a programação, é o que ele aguenta, e não aquilo que se queira pôr a mais. Então, quando eu digo para vocês, médium, cuida de vocês, só de vocês, cuida dos seus filhos, cuida do seu lar. Esta é a sua missão primeira. Se você tirar 10 nessa missão, te será outorgado outras missões. Mas o médium que não cuidar dele, da casa dele, ele vai desencarnar em uma situação muito dolorosa. Não o façam isso. É fácil. Porque se nós, espírita, cada espírita que desencarnasse, nós os evocássemos para saber o que aconteceu com ele, já tínhamos mudado essa situação. Mas qual é a informação que é dada? Morreu, deixa quietinho lá, não mexe com ele, deixa lá. Kardec, 2 horas depois, se comunicou. Morreu o assassino, 2 horas depois, Kardec falou com ele, falou com o padre, Kardec falou com todo mundo. Queria saber como que a alma estava após a morte. Como que estavam os espíritos bons, medianos, os espíritos imperfeitos? Se os espíritas já tivessem atendido, os espíritas já teriam essa resposta para todos eles. O médium precisa trabalhar para ele, para aliviar o karma, que é a sua experiência do passado. Então, essa é a nossa realidade. Mas eu peço carinhosamente para vocês. Cuidam de vocês. Cuidam dos seus lares. Cuidam dos seus filhos. Cuidam dos seus entes queridos. Não se aventurem. Porque para se aventurar algo maior, você precisa de autorização. E uma equipe de trabalho para você fazer isso. O médium cresce, o médium aprimora. Como que nós vamos nos aprimorar? Nós vamos ter que trabalhar muito, recolher o nosso karma, recolher os espíritos que nós estamos endividados. E esses espíritos que estamos endividados, eu e vocês, é que será a nossa equipe de suporte. Essa equipe. Enquanto não tirarmos o karma da dívida do passado, recolher os espíritos orgulhosos, espíritos pseudo-sábios, os espíritos que não gostam do cristianismo,
os espíritos que não gostam da mediunidade, os espíritos drogados, orgulhosos, vaidosos, rivais, enfim, isso que está no nosso cotidiano. É o nosso cotidiano, é a nossa família. A família tem todo dia gente para recolher. A família tem doente, tem enfermo, tem caídos, tem cancerosos, tem leprosos, tem aidéticos. Só a nossa família, nós temos uma gama de trabalho familiar. Mas o médium tem que começar por ele. Porque ele é o problema. É ele que é a grande responsabilidade de qualquer atividade. Se você quer êxito na sua mediunidade, primeiro você. Quando você estiver pronta, seu protetor vai falar: vou te dar um trabalhinho a mais. Você vai ser promovida de soldado raso para sargento. Tá ok? Agora, vocês são recruta zero. Nenhum trabalho realizado ainda. Para passar para sargento, tenente, chegar a general, para comandar uma equipe, você precisa crescer. Ok? Fátima, espero que eu tenha respondido para você o que você me perguntou. Valéria, vamos fazer a prece? Vamos fazer a prece. Então, vamos aproveitar a prece da Valéria e vamos buscar muita energia do fluido cósmico. Essa é para vocês ficarem bonitas, lindas, formosas, saudáveis. Hein? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus Todo-Poderoso, ao Senhor de nossas vidas, Pai amoroso. Aqui nos encontramos, Senhor, a te suplicar a luz, a te rogar que esteja conosco. Envolva-nos no teu amor, envolva-nos na tua misericórdia, fonte de nossa vida. Pedimos, Senhor, cubra-nos com tuas bênçãos, imperfeitos que somos, mas teus filhos. Confiamos no teu amor, acreditamos em sua misericórdia e sua intervenção constantemente em nossas vidas. Envia-nos as luzes neste momento, Senhor, que possamos elevar o nosso espírito e subir, buscar os céus, buscar os astros, as estrelas que nos rodeiam, o sol que ilumina o nosso planeta, que nos dá a vida do corpo e a vitalidade ao nosso perispírito. Rogamos, Senhor, que possamos aurir as energias, os fluidos benéficos, que possamos buscar, absorver do fluido cósmico universal, este fluido primitivo, a base de toda a criação, e possamos buscar no fluido cósmico as energias vitais que nós precisamos, as energias restauradoras, que possamos absorver os fluidos curativos, que possamos buscar nas partículas cósmicas, dos raios solares, dos raios lunares, das estrelas e dos astros, no firmamento, dos mundos que não vemos, mas que estão lá a irradiar, dos espíritos bons, dos espíritos puros, as centelhas de amor, de caridade, de esperança,
de harmonia, de consolação. Que possamos inspirar e absorver todas essas energias restauradoras. Que adentre no alto de nossa cabeça, que vai envolvendo o nosso cérebro, os nossos neurônios, nossa hipófise, nossa epífise, nossas glândulas cerebrais, que envolva os nossos olhos, ouvidos, toda a nossa cabeça, envolvendo no fluido curativo restaurador todas as células cerebrais, todas as células do nosso aparelho, da nossa visão, da nossa audição, envolvendo as células, envolvendo os tecidos destes órgãos, descendo por nossa coluna, nossa medula, o fluido restaurador, o fluido curativo, o fluido balsamizador, cada vértebra, todos os nervos de nossa coluna, descendo aos nossos braços, a nossa garganta, nosso aparelho fonador, envolvendo as energias curativas. E neste momento vamos retirando as energias deletérias e malsãs. Porque Deus é bom, porque Jesus está conosco, porque temos um bom anjo guardião, porque temos uma família espiritual disposta a nos socorrer, amigos espirituais dispostos a nos amparar. Nós rogamos, nos auxiliem, para que possamos dissolver e desintegrar fluidos deletérios e malsãos de nossa cabeça, de nossas costas, de nossos braços, de nossa garganta. Todo o nosso peito sendo limpo e higienizado, absorvendo as energias salutares e possamos inspirar que entre em nossos pulmões, que circule pelo nosso corpo energias restauradoras, curativas, vivificando as nossas células de todo o nosso aparelho respiratório, envolvendo o nosso músculo cardíaco, nosso coração, veias, artérias, válvulas, vitalizando. Busque no fluido cósmico, absorva, puxe todas as energias salutares, vivificantes, envolvendo o abdômen, estômago, fígado, baço, rins, intestinos, pâncreas. Dissolve os miasmas doentios, desintegre os miasmas deletérios, todos que causam desequilíbrios nas funções renais, as funções do pâncreas, equilibrando as glândulas do nosso corpo, para que elas funcionem, para que não fiquemos enfermos, diabéticos, hipertensos, com disfunções hormonais, retirando todas as enfermidades, purificando as células e todo o nosso aparelho reprodutor, descendo as pedras até o pé, passando por todas as células ósseas, a vitalidade, a saúde, toda a medula que produz nossos ossos, vitaliza,
Vitalize os ossos. Absorva o fluido curativo e restaurador em toda a musculatura da cabeça aos pés, fortalecendo os músculos que sustentam os nossos ossos, curando os nossos nervos. Desinflame os nervos, desinflame os tendões, vitalizando os nervos, vitalizando os tendões, os ligamentos, todo o líquido de nosso corpo, todo o sangue que está em nosso corpo, toda a água que está em nosso corpo. Vamos transmutando e fazendo essa transfusão, recebendo o fluido curativo, restaurador, vivificante, expulsando a energia deletérica, venenosa, infeliz, dolorida, trabalhando nas águas de nosso corpo. A maior parte de nosso corpo é água. Restaure. Respire a luz. Absorva a luz. Clareie sua mente. Clareie o seu perispírito. Absorva a energia do amor de Deus, do nosso Pai que quer a nossa felicidade, a nossa vitória, as nossas conquistas para o bem. Acalmando o ser, acalmando o nosso organismo, acalmando todas as tensões, aliviando o cansaço, alivie o medo, alivie os desequilíbrios. Somos filhos de Deus, nascemos para vencer, nascemos para triunfar, não reencarnamos para falir. Temos Deus conosco. Pai, faça-nos fortes, faça-nos corajosos, destemidos filhos. Faça-nos, Senhor, cumpridores de nossos deveres. Faça-nos, Senhor, irradiar-nos a luz por onde nós formos. Que possamos irradiar a luz do nosso espírito, porque somos uma chama eterna, Senhor. Que saímos de suas mãos para a imortalidade, para o aperfeiçoamento constante. Que a sua alegria, Senhor, invada os nossos seres. Que sentimentos de esperança invada os nossos seres. Sentimentos de vitórias, de conquistas, de felicidade. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso. Abençoa os nossos lares, nossos entes queridos. Abençoe os espíritos que estão ao nosso lado, ouvindo as preces, que eles também tenham elevado o pensamento a Deus neste momento e buscado a vitalidade, Senhor, porque és a fonte da nossa vida, da nossa riqueza, da nossa felicidade, de toda a perfeição. Envolva-nos, Deus, na sua luz. Envolva os espíritos que não conseguiram orar. Envolvam aqueles que estão conosco, suplicando a misericórdia e a cura, suplicando o alívio, Senhor, suplicando a mão amiga, a mão consoladora, a mão que afaga, a mão que acalma, a mão que acolhe, o braço forte que abraça, que agasalha. Filhos de Deus, coragem, ninguém está perdido. Jesus é a nossa luz, o nosso caminho, e chegaremos a Deus por ele. Que neste momento as falanges do bem e da paz, os amigos, os enviados de Jesus, os obreiros,
da seara do Cristo possam envolver nossos irmãos sofredores, aliviar seu sofrimento, curar as feridas e balsamizar, que possamos acalmar em nome de Deus, que possamos abençoar em nome de Deus, irradiar a luz, dissipar as trevas, afastar as nuvens negras, afastar a escuridão, irradiar a luz da ternura, a luz da calmaria, a luz da pacificação, a luz da esperança, calma, força, coragem, ânimo. Vamos envolver, vamos acalmar, vamos arrebanhar os nossos irmãos e conduzir as colônias espirituais, conduzir aos espaços de tratamento, levando os nossos irmãos acalmados e tranquilizados para as colônias espirituais, para os centros de tratamento, para o refazimento e para o aprendizado, o estudo, porque todos nós precisamos aprender, nos modificar e colocar em prática o que aprendemos. Que Deus, nosso Senhor, ilumine os nossos caminhos. Que Deus, nosso Pai, perdoe nossas faltas, nos enriqueça de sua graça e de sua misericórdia, porque somos falíveis, Senhor. Mas se estiver conosco, haveremos de vencer, sempre. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Mestre amado Jesus, que está sempre trabalhando por todos nós. Deus abençoe todas as nossas equipes de trabalho, todos os amigos, todos os irmãos, toda a família espiritual que nos abraça neste momento, que nos acolhe e nos deseja forças e nos ama muito. Nós agradecemos. Que Deus abençoe a todos. E assim, Senhor, agradecidos, nós vamos encerrando as nossas preces e os nossos trabalhos de estudo, de aprendizado desta noite. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.